A Datafolha publicou ontem que a reprovação do governo Lula é de 40%, tendo aumentado um pouco em relação à reprovação anterior. E que a aprovação caiu para 28%. Antes era 39% de reprovação, 29% de aprovação, agora é 40% de reprovação, 28% de aprovação. O que demonstra que não estão gostando. Que reprosa que não aprovam o governo atual 72% da população. Não acham que está fazendo um bom governo. Isto deveria o presidente Lula pensar, porque de rigor os escândalos do INSS devem ter pesado, como houve no passado os escândalos do Petrolão, os escândalos do Mensalão e a própria Operação Lava Jato. Hoje todos estão libertados, processos encerrados, foram anulados os processos anteriores por questões processuais e depois, ou por prescrição, porque os processos não ocorreram, estão todos soltos. O que vale dizer, há uma sensação no povo de que, efetivamente, um ponto fundamental na administração é o combate à corrupção. E nos governos do PT isso não tem ocorrido como deveria ocorrer. No Mensalão, Petrolão, Lava Jato, nos escândalos agora do INSS, em alguns ministros que foram afastados por essa razão. E isto, aliado a uma política econômica, o governo gasta o que não tem e aumenta a tributação constantemente, faz com que o povo entenda, 72% do povo brasileiro, que o governo não está sendo bom. Só 28% do povo brasileiro entende que o governo Lula é bom. E que deve ser aquele que eu chamo bloco tradicional que o PT teve em todas as eleições, e ter 30% do povo brasileiro sempre apoiando as teses de esquerda. Agora estão em 28%, mas há um bloco fiel ao presidente Lula, que não está em ministérios por conveniência, porque muitos que estão no ministério vão estar contra o presidente Lula quando ele se candidatar em 2026, são aqueles que são realmente da esquerda vinculados, estão aprovando. Mas 72% da população não está aprovando. O que mereceria uma reflexão muito grande. Vale a pena continuar nessa tensão permanente em que se pressiona o Poder Judiciário, em que se deseja punições, quando os mais deveriam ser punidos nesse país foram aqueles que lesaram com corrupção, corruptores e corruptos no passado, e que estão todos eles soltos por questões processuais. É algo que o presidente deveria pensar. Eu entendo que uma nação que não combate a corrupção, uma nação que erra na política econômica, que errando na política econômica quem é mais refugiado é o povo, que aumenta constantemente a tributação, que gasta dinheiro que não tem, e ao mesmo tempo dá uma demonstração ao público de não, preservação do dinheiro público, como se vê em todas as viagens que o governo federal faz, inclusive a própria esposa do presidente, levando delegações, por exemplo, de 120 pessoas para a Rússia, para duas ditaduras, a Rússia e a China, faz com que, talvez, o presidente, que foi um presidente pragmático nos 2 primeiros mandatos, dialogava com todos, fazia questão de dizer que, como sindicalista, ele é um homem de diálogo, e que agora é um homem que, enfim, critica de todas as formas, e às vezes até de formas agressivas, aqueles que estão à oposição, que pensasse
porque esse estilo, depois de 2 anos, e quase 2 anos e meio de governo, deu ao presidente Lula essa reprovação de 40%, uma aprovação de apenas 28%. Isso ele teria que pensar. Por outro lado, é evidente que a oposição vai ganhando cada vez mais força. E uma força que nas eleições de 2026 terá que ser testada. Porque o que nós vemos é que aquilo que poderia ser um debate, que seria um debate de pacificação, sem termos uma redução das pressões do governo, inclusive das condenações de pessoas que não tiveram nenhum passado pela polícia e que não tinham nenhuma arma para fazer a revolução, com penas de 14, 15, 16 anos, devem pesar nas próximas eleições. Eu gostaria que nós tivéssemos um país pacificado de um lado, um país de outro lado, em que efetivamente o debate entre esquerda e direita, entre conservadores e aqueles que se dizem progressistas, fosse um debate de alto nível, como se faz, por exemplo, no parlamento da Inglaterra, e não aquilo que nós estamos vendo no Brasil. E se não houver essa pacificação, creio que teremos uma campanha eleitoral em 2026 em que o ódio vai continuar prevalecendo. E o governo do presidente Lula, com essa política econômica equivocada, com esses escândalos não solucionados, com os erros que tem cometido, corre seríssimo risco, porque 72% do eleitorado brasileiro não considera bom o governo do presidente Lula.